Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Juízes. Juízes no capítulo 8. Lá no início da Bíblia, logo após Josué. Tem o 7º livro da Bíblia. Eu quero que você abra lá em Juízes. Se você está com o seu celular, vai acompanhar também. Até mais fácil, né? Não precisa nem dar dica. É ou não é, Wellington? Juízes capítulo 8. Nós já vamos orar todos juntos. Quero que você se concentre. Que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, amém? É muito interessante como Deus trabalha no nosso coração, né? Como que Deus fala com a gente. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós damos liberdade, quando nós se concentramos em Deus, é impossível Deus não falar com a gente, Deus não tratar com a gente. Então eu quero que você se desligue de tudo agora, amém? Pega teu celular, se você esqueceu de fazer isso quando você entrou, coloca ele no silencioso, para não correr o risco, né, dele vibrar aí no teu bolso e tirar sua atenção, ou ele tocar, te chamar a atenção. Se concentra nisso agora. Se você não fez isso, eu vou te dar um minutinho para você fazer, para você, será que eu pus? Será que eu não pus? Será que eu desconectei? Então faça isso agora, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, no nome de Jesus, amém? Fala para essa pessoa perto de você, Deus vai falar com você hoje. Tem uns 3, 4 que ficou feliz aí. Então fala de novo, vai que ele não entendeu, ou ela não entendeu. Fala assim, Deus vai falar com você nessa noite. Pode deixar do jeitinho que estava. Você abaixou um pouquinho ou não? Então deixa do jeito que estava antes. Amém? Feche os olhos, coloque sua mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, porque mesmo nós não merecemos, a tua presença se faz real no nosso meio. Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, trate com a nossa vida. Nós queremos compreender e entender tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos entender, meu Pai, a fundo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. O Senhor não nos trouxe aqui nessa noite, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, meu Deus, porque carecemos de ouvir a Tua voz. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Juízes capítulo 8. Versículo 19 ao 21 eu vou ler, tá? Diz assim, Gideão disse, eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe, juro pelo Senhor Deus, que se vocês não tivessem o matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jetero, seu filho mais velho, levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada, e ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão, venha, você mesmo nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de um homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna, e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. E um pouquinho para baixo, vamos ler o 23 também, diz assim, e Gideão respondeu, eu não serei o governador de vocês, e o meu filho também não, mas o Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Amém? Olha para cá, para você entender o contexto dessa história, a Bíblia diz assim que o povo de Israel estava numa guerra contra os midianitas. E os midianitas foram um povo que assolou demais Israel, que por muitas vezes judiou, maltratou, fez eles passarem fome, saqueou eles, fizeram muitas coisas terríveis com o povo de Israel. Então grava isso.
Midianitas tem uma simbologia nessa mensagem de hoje. É tudo aquilo que nos fez mal. É tudo aquilo que muitas vezes nós lutamos contra. Quero que você grave isso, porque toda vez que eu citar midianitas hoje, eu quero que você faça essa reflexão. E a Bíblia diz assim que o povo de Israel, de uma forma sobrenatural, diga comigo, de uma forma sobrenatural, Deus deu vitória. Só que faltavam 2 homens, que eram os reis midianitas, que eram Zeba e Salmuna. E Gideão e seu exército perseguiu estes homens até encontrá-los. Quando Gideão encontrou eles, e foram os homens que mataram familiares de Gideão. Gideão, no texto que nós lemos, vira para eles e diz assim: se você não tivesse matado os meus irmãos, eu também pouparia a sua vida hoje. Mas porque você fez isso, hoje vocês morrerão. Como se fosse de uma forma assim, se você não tivesse feito tão mal, se vocês não tivessem sido tão cruéis, eu pouparia vocês. E Gideão, ele vira para o seu filho mais velho e diz assim: mata eles. E a Bíblia narra que o filho mais velho de Gideão, na hora de matar aqueles 2 homens que tanto mal fizeram para o povo de Israel e para a família de Gideão, ele teve medo. E não conseguiu matar Zeba e Zalmuna. Presta atenção numa coisa. Você sabia que muitas vezes na nossa vida nós temos a tendência de querer transferir responsabilidades? Quantas vezes o marido ele quer transferir para a esposa a responsabilidade que é dele? Ou a esposa quer transferir para o marido a responsabilidade que é dela? Ou o pai e a mãe quer transferir para os filhos uma responsabilidade que é dele? E nós vivemos hoje em dia muitas vezes assim, num jogo de empurra. Olha, você sabe por que eu sofro? Eu sofro porque o meu pai não cuidou de mim direito. Você sabe por que eu sofro? Porque minha mãe, ela não tinha condições. Então o meu sofrimento é por conta da minha mãe. Você sabe por que eu sou infeliz? O meu marido me torna infeliz. Você sabe por que eu não consigo pegar firme com Deus? Você sabe por que eu não me firmo na presença de Deus? Pastor, é muita luta. A gente tem a tendência de transferir responsabilidade. É ou não é? Para pensar. O quanto de responsabilidade a gente não transfere? Olha, eu sou assim porque toda a minha família é assim. Eu tenho problema com bebida porque a minha família bebia. Eu tenho problema, sabe, em relacionamento, eu sou assim, desse jeito, meio quietinho, meio na minha, meio tímido, eu não consigo romper porque é o meu convívio. Nós temos a tendência de colocar culpa em pessoas e achar culpado para aquilo que dá errado na nossa vida. Quando na verdade Deus quer falar algo conosco hoje, que nós devemos aprender a assumir responsabilidades. Bate no teu peito e fala: eu devo assumir as responsabilidades. Tem coisa, eu vou falar para você, que Deus deu a responsabilidade para você. A responsabilidade de muitas coisas na nossa vida não está na esposa, no marido, nos filhos, no patrão. Nós temos sabe, assim, a minha vida não vai para frente porque tudo sempre foi muito difícil para mim. E nós não assumimos a responsabilidade que é nossa. Quem era o líder daquele exército? Era Gideão, certo? Ele
deveria ter assumido a responsabilidade de já acabado com aqueles 2 homens, que tanto fez mal. Mas o seu filho não foi capaz de fazer. Isso me mostra Deus falando uma coisa tremendamente ao nosso coração. Que nós devemos parar hoje de dar a espada na mão de pessoas que não podem fazer por nós o que é para nós fazer. Tem algumas coisas na nossa vida que as pessoas podem fazer por nós, mas a maioria, o que realmente faz a diferença somos nós que devemos fazer. E eu vou te mostrar algumas coisas. Por exemplo, o que ninguém pode fazer por você? Controlar suas emoções, ninguém pode controlar ela por você. Ninguém pode controlar as suas emoções por você. Você tem que lutar por isso. Certo? Ai, pastor, mas você não sabe como o meu marido tira a minha paz. Eu sei que tem uns maridos que tiram a paz mesmo. Pastor, você não sabe que tem... A minha esposa, ela é crica. Parece que ela faz para me provocar. Ela faz do jeitinho, sabe, que me irrita. Imagina que mulher faz isso. Não faz, né? Aí eu vou te falar uma coisa para você. Se a partir do momento que você entende que ninguém tem o poder de tirar a tua paz, tudo muda. Se a tua paz é baseada na emoção do outro, eu vou dizer para você, você não está tendo controle da sua. Você não pode controlar do outro, você pode se controlar. Você já ouviu aquele ditado assim? Quando um não quer, 2 não briga? Esse ditado, ele é muito verdadeiro. Eu vou falar para você, eu sou do tipo que, às vezes, no relacionamento sempre tem um, né? Que encana com o negócio e não desencana mais. Eu, às vezes, quando eu encasqueto com o negócio, eu fico bravo com alguma coisa, eu fico falando daquilo uma meia hora, 40 minutos. Tem uns que vai além, né? Vira dias, noites. Às vezes acontece alguma coisa, nós brigamos também, viu, gente? Aí eu fico bravo. Eu fico falando uns 40 minutos aqui. E parece que aquilo tá... Quem que é assim sabe do que eu estou falando. Parece que enquanto você não... Você quer falar, você quer pôr para fora, né? E às vezes, ela fica assim, você está certo. É verdade. Eu falo assim, ai, que vontade de brigar mais, mas ela fica em paz. Vontade de... Aí você fala assim, peraí, eu preciso me controlar. É a mesma coisa, querido. O outro está querendo alguma coisa, mas você tem controle na sua paz, na sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Sinto muito, porque às vezes você quer que a paz do outro entre em você, e não vai. Você tem que aprender a se controlar. A Bíblia diz assim, a resposta branda desvia o furor. Quando vem um para cima de você com tudo, porque você, e não sei o quê, você, sim, me perdoa, eu estou errado. Você quebra as pernas do outro na hora. Essa é a diferença. Quando nós entendemos que a paz, o controle da minha emoção, sou eu que tenho que tomar. Ninguém pode tomar por mim. Outra coisa que ninguém pode fazer por você é orar. Como
como assim, pastor? Eu vou te explicar melhor. Lógico que o outro pode orar por você, claro, pode interceder por você. Mas o que eu estou querendo dizer, a oração que eu quero dizer aqui, neste momento, é oração de busca a Deus por uma transformação pessoal. Você está entendendo? De relacionamento com Deus. Ou melhor, ninguém pode se relacionar com Deus por você. Pode haver uma intercessão. Posso interceder. Mas o relacionamento pessoal com Deus, isso é individual. Como a nossa salvação. Ela é individual. Você pode interceder por pessoas que você ama, mas a salvação ela é individual. Não tem como. A pessoa vai ter que buscar. Por exemplo, meu filho, ele tem 8 anos. Não é porque ele é filho de pastor que ele é crente. Ele vai ter que ficar mais velho, ele vai ter que se converter, ele vai ter que decidir, ele vai ter que escolher Cristo, ele vai ter que abrir o coração para Jesus. Porque é individual. É uma escolha individual. O relacionamento pessoal nosso com Deus é individual. Ninguém pode fazer isso por você. Mas tem muita gente que é conhecido crente 6 horas, né? 6 horas por mim, vai na igreja, ora por mim, busca por mim, intercede por mim. Ai, você está indo na igreja? Ai, que bom, né? Aí você acha que a pessoa vai falar assim, ai, eu vou com você. Você vai na igreja? Ah, então ora por mim lá. Tem muita gente assim. Só que isso, vou ser bem sincero para você. Posso orar por você. E o que vai acontecer é um incômodo na tua vida para que você desperte e busque. Mas vai chegar um momento que cada ser humano ele vai ter que ter o seu relacionamento particular com Deus. E isso não tem como a outra pessoa fazer por você. Você quer saber o que mais nós não podemos terceirizar? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que é matar a nossa carne. Ninguém pode matar a sua carne por você. Ninguém pode matar os seus desejos por você. Ninguém pode sacrificar as vontades erradas que estão em você, por você. Por exemplo, eu não posso fazer isso por ninguém. Vamos supor que existe uma pessoa que no coração dela, ela está muito longe de Deus, o pecado está muito enraizado na vida dela. Aquilo está muito forte na vida da pessoa. Eu não posso matar a carne da pessoa por ela. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, que ele esmurrava a sua carne, sujeitava a sua carne para fazer a vontade de Deus. Não é uma coisa que alguém pode fazer por nós. Eu quero falar algo tão profundo para o teu coração nessa noite. Sabe, queridos, eu creio que não é à toa que Deus colocou essa palavra no nosso coração. Porque você sabia que nós, como cristãos, muitas vezes nós sofremos por crises internas, ou sofremos com algumas situações da nossa vida, por simplesmente a nossa carne estar muito forte. Sofremos por não conseguir buscar a Deus como deveria, não andar como deveria, viver a palavra como gostaríamos. Às vezes nós sabemos o que é certo, mas temos uma dificuldade enorme em viver aquilo que é certo. Porque a nossa batalha diária não é apenas conhecer o que é certo, mas é conseguir aplicar aquilo que nós aprendemos. Isso é muito complicado, é muito difícil. E se tem alguém que fala assim, pastor, isso é fácil, eu quero dizer para você, você é um baita de um mentiroso. Porque não é fácil.
A própria palavra de Deus diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se você conhecer algum santarrão, acusador, que aponta dedo, saiba que essa pessoa é um grande mentiroso. Porque nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. E essa luta é uma luta constante, que a Bíblia descreve ela lá em Gálatas, no capítulo 5, que existe uma guerra constante, nós batalhamos ela todos os dias, a luta da carne contra o espírito. Eu tenho certeza de coisas que nós fazemos, como o apóstolo Paulo ele diz, aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Como que nós vencemos isso? Nós temos que entender uma coisa, que tem coisas na nossa vida que ninguém pode matar por nós. Ninguém. Ninguém pode jejuar por você. Você vai entender o que eu quero te dizer. O jejum, ele mata a nossa carne, certo? O jejum é como se nós assumimos o controle das nossas emoções, da nossa carne, da nossa vida, da nossa mente. O controle, o jejum ele serve para isso, para mortificar a minha carne. Então, eu posso jejuar e na minha oração interceder por alguém, mas o resultado da mortificação da carne, isso não vai ser gerado em outra pessoa, somente em mim que estou jejuando. Então tem coisas que eu não posso terceirizar, tem coisas que eu não posso adiar. Quem que Gideão quis terceirizar? Os reis midianitas. E agora você vai entender. Midianitas quem que é? Todo aquele que nos fez mal. Todo aquele que muitas vezes acabou com a gente. E seja sincero, quantas vezes nós ouvimos a nossa carne? Quantas vezes nós ouvimos as nossas vontades? Quantas vezes nós ouvimos os nossos desejos? Quantas vezes nós fazemos o que está na nossa cabeça? Quantas vezes nós somos guiados pelos nossos sentimentos? E o que acontece conosco? A gente quebra a cara. Os 2 reis midianitas que faltavam para ser morto, era a única coisa. Eu quero dizer para você, o que hoje tem reinado a tua vida? O que hoje tem reinado em você? Sabe, queridos, nós podemos falar da boca para fora, é Cristo. Mas no fundo nós sabemos de verdade o que tem reinado no nosso coração. Nós podemos até dizer, olha, Jesus é o rei da minha vida. Mas nós sabemos de verdade o que reina. Porque quando nós falamos de reino, nós estamos falando de governo. Quando eu falo reino, eu falo governo. Então eu digo para você o que tem governado a sua vida. E quando eu falo de governo, eu estou falando de direção, porque quem governa dá direção. Quem tem dado direção? Qual direção você tem seguido? Quem tem reinado a sua vida? Quem tem reinado o seu coração? O que mais arde dentro de você? O que tem governado a sua vida? Seja sincero, olha para dentro de você. Quantas coisas tem te dominado, tem te governado, tem te direcionado? Quantas coisas têm sido muito forte em você? Talvez você já viveu uma vida reinada, governada por Cristo. Onde Cristo era a prioridade e o centro da tua vida, o centro das tuas decisões. Aquilo que Cristo falava era a lei para você. Não importava aquilo que era a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Mas talvez em determinado momento se levantou um novo rei na sua vida. Levantou um rei, levantou um novo governante, que tem direcionado a tua vida de repente para um caminho errado. Só que na verdade, quando nós temos a oportunidade de matar aquilo que está nos governando para o caminho errado, nós temos dó. Muitas vezes a gente tem dó.
dó de matar o que nos faz mal, dó de destruir aquilo que nos leva para o mal, dó de acabar aquilo que tem nos controlado. Quantas pessoas às vezes estão sendo controladas pela pornografia, e a pessoa não tem coragem de deletar todos os programas do seu celular que leva você para esse mau caminho. Quantas vezes você tem vivido muito tempo vendo porcariada na televisão ou na internet, e você não tem coragem, você não tem força para falar assim, chega, para. Quantas coisas às vezes está governando a nossa vida, e a gente deixa governar, e a gente tem dó de matar, aniquilar, destruir aquilo que nos faz mal. Entenda uma coisa, Deus está falando conosco hoje, Deus está falando do nosso coração, Ele quer governar a tua vida. E quando Ele governa a tua vida, quando Ele direciona a tua vida, você viverá o melhor que Ele tem para você. Agora, quando somos guiados pela nossa carne, nós vamos colher os frutos da nossa carne. Sabe, queridos, nós estamos aqui no meio de muitas pessoas, mas eu tenho certeza que Deus tem falado individual no cada coração. Quem tem governado aí? Quem tem governado você? Quem tem governado a sua mente? Quem tem governado o seu coração? Quem que está controlando aí? É Cristo? Ou são outros reis? Quem que é? Você está terceirizando, esperando que alguém faça por você o que é para você fazer? Você sabe que quando a gente está sendo governado por reis midianitas, às vezes a gente quer sempre uma forcinha externa para vencer aquilo que é para nós vencer. A gente sempre fica procurando uma forcinha para alguém falar, vai, faz. Sabe, queridos, para com isso hoje. Deus está querendo levantar homens e mulheres valentes aqui. Homens e mulheres valentes, que não vão ter dó de destruir aquilo que te faz mal. É como você criar um leãozinho. Ai, que bonitinho. Bonitinho, leãozinho. Ai, bonitinho. Olha que lindinho. É bonitinho, né? Você vai criando. Chega uma hora que ele te engole por inteiro. Tem coisas, queridos, que nós devemos entender. Que nós devemos se posicionar. A espada está na tua mão. Não entregue para quem não é capaz de fazer o que é para você fazer. Parar de transferir responsabilidades, mas devemos assumir, é o meu papel, é para eu fazer, eu devo fazer. Fica com dó da sua carne, fica com dó dela, e você só vai ver a sua vida indo de mal a pior. E aqui o que eu estou falando, queridos, eu não estou falando apenas de pecados grosseiros que muitas vezes nós temos até vergonha de falar, mas são coisas pequenas, porque sabemos que às vezes coisas pequenas governam coisas grandes. É a preguiça, é a mentira, são coisas pequenas que muitas vezes nos governam, que tomam conta da gente. A gente acaba, sabe, acreditando em muitas mentiras que nós mesmos criamos. Às vezes a gente se apega em desculpas que tornamos verdade para a gente. Nossa, eu estou tão ocupado, não, eu estou tão complicado, eu estou tão corrido. Na verdade, você só está desorganizado. Você não está ocupado coisa nenhuma, você está bagunçado. Olha, está difícil para mim. Na verdade, não é que está difícil para você, é que você está tão preguiçoso,
que você se rendeu à preguiça, que você não quer enfrentar. São coisas assim que acontecem com a gente. São pequenas coisas que muitas vezes vão controlando a nossa vida. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, sabe? Porque Deus está dizendo assim para você, querido, eu te chamei para você ser guerreiro valente. Não entregue a tua espada na mão de outro. Não entregue o poder de matar aquilo que tem feito mal a você, a outro. É para você matar. É para você se levantar hoje e falar assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vai mudar as coisas na minha vida. Porque tem coisas que só você pode fazer. Você sabe como que foi a vitória de Deus para os midianitas, contra os midianitas? Não sei se vocês já leram isso, mas depois leia. Lembra que eu falei no começo? Deus deu uma vitória sobrenatural. Lembra disso? Sabe como que foi? Deus confundiu o exército midianita e um começou a matar o outro. O exército de Israel nem precisou lutar. Só que sobrou Zeba e Zalmuna. Por que Deus não matou também? Porque tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que é para você fazer. Pega o teu dedo de profeta e profetiza, aponta na cara dessa pessoa do seu lado e fala assim, tem coisa que é para você fazer. Mas faz o dedão assim, ó. Aponta o dedo e fala, tem coisas que é para você fazer. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque minha mulher não quer ir. Ó meu dedo para você, homem. É você que tem que tomar postura e ir. Ah, eu não quero porque meu marido, ele está tão desanimado, eu desanimo também. Ó meu dedo para você, mulher. Tem coisa que é para você fazer. É a tua vez agora, homem, dá o troco, dá um glória a Deus alto aí. Você viu que elas quase entraram em vigília, em arrebatamento aqui. Isso é um sinal, porque está faltando homem no mundo. Homem, toma postura, assume teu papel. Ah, mulher, vai na igreja por mim, ora por mim lá. Isso. Entrega o sacerdócio da tua casa na mão da tua esposa. Está na tua mão, homem. Você tem que tomar postura. Você tem que ser homem. Vira homem de verdade. Assume o teu papel. E conduz a tua casa na presença de Deus. Não transfere responsabilidade. Você entendeu? Aí vai lá, faz. Isso mesmo. E depois queremos ter moral perante elas. E dar lição de moral. Quando na verdade, a maior moral que podemos dar é o exemplo. Saiba de uma coisa, irmãos. Deus quer levantar uma igreja que assume responsabilidade. O Senhor fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou para a igreja, eu vou para receber. É uma missão nossa. Assume sua responsabilidade de falar de Jesus para as pessoas que estão em volta de você. Essa responsabilidade não é só do pastor não, viu? Essa responsabilidade, o ID é para a igreja, é para todo mundo, é para falar de Jesus para todo mundo. Tem pessoa perto de você que você pode falar de Jesus para ela. Mas só que o quê? Tranquilo. Já estou fazendo a minha. Isso, meu irmão. Nós precisamos entender, assumir aquilo que Deus nos deu. Tem gente que Deus deu ministério aqui na mão e sabe o que está fazendo com o ministério? Enterrando o ministério, porque não assume responsabilidade. Não assume. Deus está tocando no coração para mudar de vida, para batizar, para transformar. Quando Deus tocar, quando eu ver uns 5 anjos, um com 15 olhos, outro com 10 asas, está inventando até anjo para não batizar. Na hora que eu ver os 4 seres viventes, aí eu batizo, aí eu mudo de vida. Ei, assume responsabilidade.
Deus está te chamando e tem uma história linda para fazer na tua vida. Assume responsabilidade. Bate no peito e fala: o que é para mim fazer, eu não vou transferir para ninguém fazer. Você está entendendo? Para de dar para os outros aquilo que é para você fazer. Ô pastor, as coisas estão difíceis para mim lá em casa. Nossa, estou apertado. Essa porta está fechada. Tá complicado, pastor. Tá? Então levanta. Busque ao teu Deus. Ele vai te dar direção e sabedoria. Porque a tua provisão não depende de homens, depende do Deus Todo-Poderoso. Enquanto você está satisfeito com 2.000, você nunca vai ganhar 5. Enquanto você está satisfeito com 5, você nunca vai ganhar 10. Enquanto você está satisfeito com aquilo que você tem na tua mão, e está bom para você, e você vive reclamando e não assume responsabilidade, as coisas não vão acontecer. Mas a Bíblia diz assim: ei, esforça-te e eu te ajudarei. Quer dizer, assume o teu papel, faz o que você tem que fazer, que Deus vai ser por você. Essa é a diferença. Enquanto eu fico assim, quando Deus fizer, Ele, tá bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Está tudo bem, está tudo maravilha. Quando na verdade Deus, Ele quer fazer. Só que a gente precisa assumir responsabilidades. Eu não posso transferir mais o que Deus colocou sobre mim. Você tem que sair daqui com uma coisa na sua cabeça: eu não vou transferir a outros. Eu não vou passar aquilo que Deus me deu para outro, porque foi para mim que Ele confiou. A Bíblia diz assim, que para um Ele deu 5 talentos. Para outro Ele deu 2. Para outro Ele deu 1. Para aquele que deu 5, multiplicou, foi para 10. Aquele que deu 2, ele multiplicou, foi para 4. Aquele que recebeu 1, ele enterrou. Ele não assumiu a responsabilidade de multiplicar, porque o Senhor tinha falado para ele: multiplique. Deixa aqui guardadinho, quietinho, na boa, estou na boa. Senhor, está na boa, estou de boa, o negócio vai, só vai. Está aqui guardadinho, na hora que o Senhor voltar, eu pum, tó, está na mão, bonitinho, dou uma lustrada, está aqui. Então houve algo, servo mau e negligente. Você está entendendo? Transferir, entregar a responsabilidade que foi nos dada, não é isso que Deus nos chamou. A gente tem que fazer o que Deus confiou na nossa mão. Assumir o nosso papel. Assuma o papel de mulher de Deus. Assume o papel de homem de Deus. Se levanta, se coloca na presença de Deus, se coloca de pé diante de Deus e deixa Deus mover através da sua vida. Porque quando Gideão, ele toma a espada da mão do filho e ele mata Zeba e ele mata Salmuna, você sabe o que acontece? O povo diz assim: Gideão, nós queremos você como nosso governador. E Gideão vira para o povo, que foi o último versículo que nós lemos, e diz o quê? Escute, eu não serei o governador de vocês, mas o Senhor governará vocês. Como se ele dissesse assim: eu na frente, não vai ser eu que vai governar, mas Deus vai governar através da minha vida. Você está entendendo? Quando nós tomamos a nossa posição, Deus nos levanta, Deus nos exalta, Deus faz algo tremendo na nossa vida acontecer. Toma essa palavra. Quando você se posicionar, Deus vai te levantar. Deus vai fazer algo tremendo acontecer. Ainda bem que teve um 6, 7 que tomou a palavra. Mas vou te dar mais uma chance. Quando você se levantar, quando você se posicionar, Deus vai fazer algo maravilhoso acontecer na tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Só quem vai se posicionar, quem vai assumir a responsabilidade.
Quem vai assumir o seu papel? Levanta a mão aí. Quem vai assumir o seu papel? Levanta as mãos e fala assim: eu vou assumir a minha responsabilidade. Amém, queridos? Você vai se render ao Senhor. Você vai falar: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Não vai ser mais nenhum rei midianita, não vai ser ninguém que vai me dominar, governar, mas vai ser a tua presença. O Senhor me direcionará. Feche os seus olhos. Eu quero te dar esse tempo para você orar, para você assumir compromisso, de você assumir responsabilidade com Deus, de você assumir o controle. A espada está nas tuas mãos, que você tome posse dela e fala: eu vou matar aqueles que se levantaram para me destruir. A tua carne está te surrando, as tuas emoções estão te surrando. Então hoje você vai se render a Cristo e você vai falar: acabou para você, carne, acabou para você, minha vontade, acabou para você, emoção, acabou para você. Você vai entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor.